Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu sou o Fred e eu tenho o meu próprio RPG baseado em One Piece. Se você tem interesse de jogar, é só aparecer lá no Discord. Link na descrição. Não vamos mais perder tempo, vamos direto pro capítulo. O capítulo 1055 abre com propagandas para o novo filme de One Piece, Red. Sinceramente, eu não me importo. O Oda até fez uma página filler ali sobre a Uta, sobre como ela criou a música dela, mas sinceramente eu não dou a mínima. Essa semana o capítulo abre intenso, direto na batalha entre o Momonosuke e o almirante Green Bull. E é claro que o Momonosuke não tem a menor chance contra um almirante. Mas o mais interessante aqui é que nós temos o desenvolvimento de personagem dele. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o quão resistente o Momonosuke está. Com certeza, o fator de resistência do Kaido se devia muito mais à sua fruta do que à sua raça. Afinal, sem essa fruta eu tenho absoluta certeza que o Green Bull derrotaria o Momonosuke com apenas um golpe, sem dificuldade. Mas ele está aguentando, ele está tankando o Green Bull. E aí o personagem mais poderoso do mangá inteiro, o Raizo, utiliza as chamas que ele conquistou em Onigashima contra a Mãe Natureza, o Deus da Floresta. Mas é claro que o Almirante já tem contramedidas para ataques que envolvem chamas. E na minha leitura, ele colocou uma resina em volta da árvore. Aparentemente é algo do tipo isso, que ele faz a árvore transpirar, molhando assim a madeira, deixando ela mais difícil de pegar fogo. E depois do grandioso Raizo sofrer este ataque devastador, eu espero que o Oda utilize isso para algum momento cômico mais pra frente. Né, algo do tipo, o Raizo ficou magro agora, então ele parece mais com um ninja do que antes, né? Porque ele era rechochudo e cabeçudo, né? Então provavelmente agora ele vai ficar mais com as proporções de um ser humano normal. Mas é o Oda, qualquer coisa pode acontecer vindo disso. O que eu duvido é que o Raizo tenha morrido. Não acho que ele morreu, eu acho que foi apenas um ataque para incapacitar ele. E o interessante é que o Momo deixa todos os outros atacarem, menos a Yamato. Mais tarde vai ser revelado o porquê, mas eu achei interessante isso enquanto eu lia, né? Fiquei surpreso, tipo, tá, porque Yamato não pode, mas os outros podem. E aí o Oda resolve cortar para a capital das flores. Mais especificamente para o ciclo ali da Robin e do Law. Mas eu tenho que admitir que eu não gostei tanto assim desse desenvolvimento, né, desse corte. Faz sentido no sentido de escala, de curva narrativa, porque nós temos esse embate que já estava acontecendo, tá tudo muito tenso ali e a curva vai se elevando ao longo de que a gente vai aprendendo mais sobre o século perdido. Mas por que eu não gostei tanto assim desse desenvolvimento? Eu não gostei mais especificamente do LoL estar ali. Nada contra o LoL estar ali, mas a forma como ele foi introduzido nesse capítulo eu achei forçado. Achei meio do nada. Porque capítulo passado estava a Robin e o Sukiyaki conversando, né, sobre história e sobre a história de Wano e a história do mundo como um todo. E neste capítulo o LoL simplesmente aparece do nada. E ele fala algo que claramente foi escrito para os fãs, para os leitores. Não dirigido para nenhum dos dois personagens, apenas para os leitores. Que o LoL sentiu a presença dos dois, ficou curioso do que eles estavam fazendo ali e se teleportou para lá. Não acho que é errado o LoL estar ali. Eu acho meio estranho ele ter mudado o objetivo dele desde Dressrosa para cá. Né, quanto ao que são os Ds e tudo mais, é mais um interesse que ele tem, não um objetivo de vida, como é no caso da Robin, que no caso da Robin é o objetivo de vida dela. Então tudo bem ele estar curioso, ele querer participar, mas a forma como o Oda fez isso, de tipo, ele simplesmente tá lá e aí ele falar pra gente por que ele está lá, sem nos mostrar, eu achei meh. Podia ter feito melhor, eu esperava mais do Oda nesse quesito. Né, de introdução de personagem, ainda mais que o Oda é um autor que introduz personagens de página a página de forma muito surpreendente e interessante. Então, essa definitivamente foi de morna pra fria. E aí nos é revelado que eles conseguiram encontrar o que estava escondido debaixo de Wano graças ao Jack, que é meio tritão. Não sei como isso aconteceu, já que ele é usuário de fruta, talvez isso tenha sido antes dele ter consumido a fruta do mamute, mas com certeza se ele tivesse mergulhado ele não ia conseguir se mexer direito, né, ou pelo menos essa questão, essa fraqueza da fruta não é muito bem esclarecida ao longo da história, parece que depende muito do que o Oda quer que aconteça, né, às vezes o Luffy cai e não consegue se mexer e só afunda,
outras vezes ele consegue se debater um pouco e só vai perdendo força. Definitivamente é algo que o One Piece é inconsistente. E aqui, mais uma vez, eu comecei a pensar em como funciona a fraqueza das frutas e se o Jack já tinha consumido a fruta ou não quando ele fez aquilo. E aí, quando eles descem a escada, tem uma construção aqui bem interessante de world building do Oda. Afinal, essa escadaria não é iluminada por tochas, nem por musgo, nem por nada que pudesse iluminar, dar refletir a luz. Então foi algo muito legal que o Oda fez ali, que era muito utilizado em castelos medievais, que é um pequeno corredor só para a luz entrar. E é a partir disso que nós vemos a antiga Wano, a Wano do século perdido, de 800 anos atrás, submergida como Atlantis. E aí nos tem essa explicação de que o Wano na realidade era muito maior antigamente. Porém, no século perdido aconteceu alguma coisa que essas paredes, os muros, se ergueram em volta de Wano, fechando o país. E aí, com o tempo, por causa das chuvas e inundações, o mar em volta de Wano foi elevando, as águas foi se elevando. Até que o povo de Wano foi obrigado a se mudar pro topo, pro meio, melhor dizendo, mas lá para cima do Monte Fuji. E que Pluton, a arma ancestral, está escondida debaixo do Monte Fuji. E ela só irá ser revelada quando os muros que protegem o Wano caírem. Então é uma aposta, porque eles precisam derrubar o muro para conseguir a arma ancestral, mas isso ao mesmo tempo deixa o Wano vulnerável às outras nações e ao governo mundial, indicando que há um momento correto para destruir aquelas paredes. E há uma forma de destruir, imagino que com o próprio Pluton, já que ele consegue destruir ilhas. E então eles chegam finalmente no Road Poneglyph. O Poneglyph que indica onde em Raftel, a última ilha da Grande Linha, está o grande tesouro One Piece. E aí depois desse infodump, retornamos para a luta entre Momonosuke e os outros samurais contra o almirante Vaca Verde. E vemos que, é claro, eles estão levando uma surra merecidamente, já que é um almirante. Ele é para ser tão forte quanto o Kaido. Ao menos estar num nível bem próximo de força do Kaido. E vemos que o Momonosuke continua tentando dar o Bora Breath, né? Tentando de várias formas diferentes, porém saindo apenas um bafo ali, assim, né? Não conseguindo. Sendo um momento ao mesmo tempo cômico e tenso. E antes de continuarmos esses reviews de página a página, eu quero ressaltar aqui a estrutura desse capítulo, o quão genial o Oda é. Porque nós começamos com a luta, né, um momento bem tenso, depois nós transitamos para algo muito mais informativo, mais calmo, não menos interessante, mas definitivamente com muito mais texto para ser lido, né? Então toda a parte grossa, todo o grosso, a carne do capítulo está no meio. Então a curva literalmente faz isso aqui, ó, esse movimento chega no topo, que foi a revelação de Pluton, e então volta para baixo com a luta do Momonosuke contra o almirante. Ver como se ele tivesse feito toda a luta antes ou toda a luta no final deixaria o pacing da história muito estranho, lento até. Então quebrando o interesse do leitor acaba ajudando a deixar o pacing mais equilibrado. E aí nós temos o melhor momento, na minha opinião, do mangá inteiro. Eu sei que muitos de vocês estão para o momento do Shanks, mas aqui, para mim pessoalmente, foi o momento que eu mais gostei. Que foi o Momonosuke dizendo que não é para Yamato atacar, não é para Yamato ajudar eles a derrotar o almirante, porque Yamato quer ir junto com os Chapéus de Palha. E se Yamato ajudasse, e se os Chapéus de Palhas ajudassem os outros piratas, ajudassem eles, como eles iriam conseguir se defender, como eles iriam conseguir provar para os outros que eles conseguem se defender sozinhos. Então é um momento bem adulto até por parte do Momonosuke e mostra também um pouco do futuro de como ele vai ser como líder, como ele consegue enxergar todo o espectro ali do mundo e do que ele precisa fazer e de como ele precisa ficar forte. E aí é nesse momento que ele mostra a maturidade, que ele é recompensado conseguindo utilizar o Boro Breath. Então eu estava errado. A fruta do Momonosuke não é uma falha como eu estava pensando. Se você não viu o review do capítulo passado, eu tinha feito a teoria de que talvez essa fosse a falha do Momonosuke, de que ele não ia conseguir fazer as chamas e as nuvens direito, mas aparentemente estava errado. O Oda está utilizando isso muito mais para marcar o desenvolvimento de personagem dele, o que é genial e mostra claramente o que é uma recompensa, recompensando o personagem
para o desenvolvimento dele. E aí nós vemos realmente como a fruta do Kaido é a fruta do dragão, porque um Borobreath sozinho conseguiu dar dano num almirante, algo que nem as chamas do Raizo, do poderoso Raizo, conseguiu ferir. Ele soltou rajadas atrás de rajadas até que não sobrou nada além de uma sementinha do qual o almirante conseguiu se regenerar. E é aqui que é a parte que eu não gostei tanto assim também, porque enfraquece um pouco o discurso que o Momonosuke teve, né, de que eles precisam mostrar, que precisam provar não apenas para os outros, mas para eles mesmos que eles conseguem se defender das forças lá fora. E aí eles são salvos pelo hack do Conquistador do Imperador do Mar, Shanks. Não se engane, eu fiquei extremamente impressionado porque o Shanks está fora de Wano, ele lançou o seu hack do Conquistador para dentro de Wano no meio da batalha, mostrando que o hack de observação dele também chega ali, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que o Momonosuke precisa de ajuda, e ele lançou o hack do Conquistador dele para longe. E aí eu fico imaginando, se o hack do Conquistador pode ser embutido junto com o hack do armamento, será que a mesma coisa não pode acontecer com o de observação? E foi assim que o Shanks conseguiu não apenas ver o que estava acontecendo de longe, mas lançar o seu hack do Conquistador para lá. Talvez a próxima habilidade que o Luffy tenha que evoluir seja essa de embutir o seu hack do Conquistador no seu hack de observação, aumentando ainda mais o leque de ferramentas que ele pode utilizar em combate. E aí nós temos essa página que o pessoal tá até fazendo um meme dizendo que eu vim aqui para promover o meu filme Red. O que realmente eu achei que o Shanks roubou os holofotes do Momo. Eu acho que não era tão necessário assim. Apesar de muito difícil, eu acho que o Momonosuke conseguiria resolver uma forma pacífica, até não violenta, como ele estava fazendo antes, mas uma forma pacífica de fazer com que o almirante retornasse, saísse de Wano. Seja de uma forma diplomática, né, dizendo que a gente vai entrar no governo mundial, e aí ele tendo que retornar para falar com os superiores, dando assim mais tempo para eles se prepararem, ou de alguma outra forma. Me pareceu que a interferência do Shanks foi ali para resolver esse problema que o Oda não conseguiu pensar numa solução. Ou até foi forçado nele de que, não, o Shanks tem que fazer alguma coisa aqui, né, pelos editores, para promover o filme Red. Eu acho que não, eu não acho que o Oda foi forçado nisso, até porque o editor dele é um novato, é a primeira vez que ele está trabalhando como editor, o que mostra que a Jump tem muita confiança na experiência do Oda como artista, né, de treinar esse editor. Então, não acho que um editor vai forçar o Oda a fazer alguma coisa nessa altura do campeonato. Só achei que seria tematicamente muito melhor se o Momo tivesse resolvido isso e não alguém de fora. E assim o Green Bull, com o rabo entre as pernas, foge de Wano, graças ao Shanks. Porque seria muita mão lutar contra todo mundo de Wano, mais o Shanks. E aqui outro momento que eu achei fantástico, que é o Luffy sabia. O Luffy sabia o tempo todo o que estava acontecendo, que o Momo estava lutando, ele estava observando a luta. Caso ele precisasse, ele iria ajudar, ele iria interferir se fosse demais para o Momo, mas ele estava confiando no Momonosuke, ele confiou no seu amigo. E ele entendeu perfeitamente o que o Momonosuke queria, mostrando mais uma vez como o Luffy entende a emoção dos outros, né? Ele consegue observar a emoção das outras pessoas, consegue entender através da empatia o que o outro quer, e ele respeita a decisão dos outros. Liberdade! E a última fala do capítulo, né, do Luffy, dizendo que ele sentiu um rosto familiar no hack do Conquistador, mostra pra mim de que ele sabia que era o Shanks, mas que ele concorda com o Shanks. Este não é o momento para o reencontro deles. E assim o capítulo se encerra. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas esse vídeo já está provavelmente muito longo. Desde a arma ancestral Pluton, da cidade submersa de Wano, até a junção de Yamato no Chapéu de Palha, porque está quase confirmado de que Yamato se tornou um Chapéu de Palha. Falta só o Luffy confirmar isso, mas todo mundo já está tratando Yamato como parte do bando. Então se você quiser conversar comigo sobre este capítulo, vou deixar o link do Discord aqui na descrição do vídeo. E também tem todas as minhas redes sociais que estão presentes no link ali na descrição. No Linktree, para ser mais específico. E falando no Discord, você deve ter reparado que eu não fiz o patrocínio, né, que eu geralmente faço. Isso porque recentemente eu fiz um webtoon, o
Karasu, baseado no RPG que eu jogava lá no Discord, que também é baseado no universo de One Piece. Então, se vocês puderem clicar no link que eu vou deixar não apenas no comentário aqui do vídeo, como na descrição dele, adoraria saber a opinião de vocês do que vocês acharam deste one shot que eu fiz pro Webtoon. E caso ele ganhe o concurso Call to Action, ele vai ser uma série original. Ou seja, toda semana vamos ter um capítulo novo. E você pode ajudar comentando, compartilhando com os amigos. Se não for dar like e compartilhar ou dar comentário aqui neste vídeo, por favor, faça isso no quadrinho, lá no Webtoon. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós.